Você já percebeu que quanto mais você corre atrás, menos as pessoas te valorizam? Isso vale especialmente no jogo da sedução. E por mais duro que seja aceitar isso, é um reflexo direto da natureza humana. Nicolau Maquiavel, conhecido por sua visão fria, mas extremamente realista sobre o poder e a influência, entenderia esse jogo perfeitamente. Para ele, as emoções são ferramentas. O afeto é útil apenas quando serve a um propósito. E quando se trata de relações com as mulheres, um homem que deseja ser respeitado e desejado não deve ser previsível, nem fácil de decifrar. O erro de muitos homens está exatamente em se entregar demais, em mostrar tudo de si logo de cara, em buscar aprovação constante. Isso, ao contrário do que pensam, não atrai, afasta. Porque o que realmente seduz é o mistério, é a dúvida, é o espaço para imaginar. Maquiavel sabia que poder é construído na escassez, não na abundância. Quando você ignora uma mulher da maneira certa, não se trata de desprezo. Trata-se de autocontrole. Você comunica, sem dizer uma palavra, que não está desesperado por atenção, que sua validação não depende dela. E isso é magnético. Porque vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas está carente, buscando aceitação o tempo todo. Se você é diferente, se você não joga o mesmo jogo, se você consegue caminhar no seu próprio ritmo, isso causa um efeito profundo. As mulheres sentem, elas percebem e começam a se perguntar: por que ele não está tentando me agradar como os outros? É aí que a mente começa a trabalhar a seu favor. A curiosidade se transforma em interesse. O interesse vira atração. E a atração se torna poder. O problema é que a maioria dos homens não consegue suportar o silêncio, o medo de perder. A oportunidade de não ser notado os obriga a se apressar, a falar demais, a se mostrar demais, a se entregar antes da hora. Mas Maquiavel diria: a pressa é inimiga do domínio. Quem corre demais perde o controle. Quem se entrega cedo se torna previsível. E o previsível é descartável. Já o homem que sabe ignorar com inteligência, que sabe criar ausência, que sabe dar espaço, esse homem se torna inesquecível. Porque não se trata de ser frio, se trata de ser seletivo, de saber que seu tempo, sua atenção e sua energia são valiosos demais para serem dados a qualquer um, a qualquer hora. E quando uma mulher percebe isso, ela entende que está diante de alguém que não se curva, e isso, por si só, já o torna mais desejável. Ignorar da maneira certa significa também dominar a arte do silêncio. Quando você não responde uma provocação, quando você não cede a um joguinho emocional, quando você não se apressa em mandar uma mensagem, em responder um story, em tentar se explicar. Tudo isso comunica força, porque o silêncio incomoda. Ele obriga a outra pessoa a se perguntar o que você está pensando. Ele cria um espaço psicológico onde a dúvida começa a germinar. E é na dúvida que a atração cresce. Uma mulher, quando sabe tudo sobre você, quando tem certeza absoluta do que você sente, quando não há mais nada a descobrir, perde o interesse. Mas quando você consegue manter o equilíbrio entre presença e ausência, entre proximidade e distância, você mantém viva a chama da curiosidade. E é a curiosidade que move o desejo. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Adaptando isso para o campo das relações, poderíamos dizer que é melhor ser respeitado do que desejado, se não puder ser os dois. E a forma mais eficaz de conquistar respeito é através da escassez. Um homem que está sempre disponível, que diz sim para tudo, que muda seus planos para agradar, se torna um fantoche emocional. Mas um homem que sabe dizer não, que sabe sumir na hora certa, que sabe manter sua individualidade, é visto como alguém que tem valor, alguém que não precisa provar nada.
E isso, paradoxalmente, faz com que ele se torne ainda mais desejável. Porque o desejo nasce da distância, do desafio, do esforço. Você não precisa ser rude, não precisa ser arrogante, basta ser imprevisível. A previsibilidade mata a atração. Se ela sabe que você vai responder em 5 minutos, se ela sabe que você vai topar qualquer plano, se ela sabe que você está sempre disponível, onde está o mistério? Onde está o jogo? Onde está a emoção? O ser humano ama desafios, ama o que não pode ter, ama aquilo que exige esforço. Então, se você se entrega de bandeja, você mata a fantasia. Mas se você se torna um enigma, se você não revela tudo, se você some por um tempo, você ativa um mecanismo antigo no cérebro feminino, o desejo de conquista. E toda vez que uma mulher sente que precisa conquistar um homem, ela se envolve emocionalmente. A chave está em entender que o jogo da sedução não é sobre falar mais, mas sobre dizer menos. Não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer o necessário. Não é sobre agradar, mas sobre impactar. E o impacto nasce da ausência, não da insistência. Quando você ignora da maneira certa, você está dizendo: eu não preciso de você para me sentir bem? E isso é poder. Um poder que atrai, que intriga, que gera respeito, porque você não está seguindo o roteiro comum. Você não está sendo mais um, você está criando suas próprias regras. E mulheres sentem isso, elas respeitam isso, elas são atraídas por isso, porque sabem que estão diante de alguém que não se molda por carência, mas que vive a partir da própria essência. Quando um homem se coloca como prioridade, ele naturalmente se torna mais interessante. Ele não vive em função da aprovação feminina. Ele não precisa provar que é um bom partido, ele simplesmente vive. E esse estilo de vida, centrado, autônomo e silenciosamente dominante, fala mais alto do que qualquer frase feita. O que você não diz tem mais poder do que aquilo que você insiste em explicar. O silêncio, quando bem usado, é uma arma maquiavélica de primeira linha, porque ele obriga a outra pessoa a reagir, e quem reage perde o controle. O verdadeiro poder está em controlar o ritmo do jogo, em ditar as pausas, em saber quando se afastar. E mais importante, saber que ao se afastar, você se torna inesquecível. É nesse afastamento calculado que se revela um dos maiores segredos da influência, o poder da ausência. Poucos compreendem a força que há em simplesmente não estar. Quando um homem some por um tempo, ele cria um vazio. E a natureza detesta o vazio. Esse espaço que se abre, essa lacuna, é imediatamente preenchida pela imaginação da mulher. Ela começa a pensar, a criar hipóteses, a imaginar cenários e, curiosamente, o que ela projeta mentalmente quase sempre é mais poderoso do que qualquer realidade. Maquiavel diria que o povo precisa de ilusões. No campo da sedução, isso é ainda mais verdadeiro. A mulher não deseja apenas o homem real, ela deseja a ideia do homem que ela construiu mentalmente. E quanto menos você se mostra, mais espaço você dá para que essa ideia cresça. A ausência certa faz com que você seja idealizado, e o homem que é idealizado se torna quase impossível de ser rejeitado, porque ele não é mais só carne e osso. Ele vira símbolo, enigma, desafio. Mas é importante entender, a ausência sem presença anterior não gera efeito. Você precisa primeiro causar impacto, criar memória, plantar dúvida, ser lembrado por algo marcante, mesmo que breve. Só depois você pode desaparecer. E quando desaparecer, faça isso com a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Não bloqueie, não crie drama, não faça alarde. Simplesmente se torne escasso. Vá cuidar de si, e enquanto você cresce em silêncio, ela se pergunta onde você está, com quem está, o que está fazendo. E é aí que você começa a dominar. O campo emocional.
A sociedade atual empurra os homens para a validação constante. Se você não curte, não comenta, não manda mensagem, você parece desinteressado. Mas o que poucos percebem é que o desinteresse aparente é muitas vezes a maior arma de sedução. Você não precisa mostrar que está disponível. Mostrar demais é sempre um erro. A mulher que percebe que pode ter tudo de você a qualquer momento não sente urgência. Já aquela que sente que você pode desaparecer a qualquer instante entra em estado de alerta emocional, e o estado de alerta é onde a paixão nasce. É onde a emoção começa a dominar a razão. E quando isso acontece, você passa a controlar o jogo sem precisar mover uma peça sequer. Maquiavel ensina que o governante sábio é aquele que entende as emoções do povo e as manipula a seu favor. No caso da sedução, você é esse governante, e as emoções femininas são o território. Mas cuidado, manipular não é abusar. Não se trata de enganar, mas de usar as leis da psicologia humana a seu favor. A mulher precisa sentir que está diante de um homem que não se curva, que não se desespera, que tem opções, que vive por algo maior do que simplesmente conquistar alguém. Esse tipo de postura não se aprende em livros, se constrói na prática, com disciplina e frieza emocional. Com a coragem de não responder quando tudo em você grita por atenção, com a força de se manter firme quando o ego quer correr atrás. Porque só assim você se torna verdadeiramente raro. Raridade é sedução. Um diamante só é valioso porque é raro. Se todos pudessem ter um, não teria mais valor. O mesmo acontece com o homem. Se você está em todos os lugares, reage a tudo, comenta tudo, está sempre presente, você é como qualquer outro. Mas se você some, aparece quando quer, fala pouco, mas com impacto, você é raro. E ser raro é ser desejado. Ignorar da maneira certa é construir essa imagem, não a imagem do inacessível arrogante, mas do seletivo poderoso, do homem que observa mais do que fala, que entende mais do que reage, que aparece quando todos já se esqueceram e com um gesto ou uma palavra volta a dominar o ambiente emocional. Uma mulher nunca esquece um homem que a fez sentir que precisava conquistá-lo. Esse é o segredo. Não seja o conquistador, seja o prêmio. Mude a narrativa. Em vez de correr atrás, crie as condições para que ela queira correr atrás de você. E para isso, você precisa ser o desafio. Um desafio emocional, intelectual, energético. A mulher precisa sentir que, ao te ter, ela vence algo dentro dela. Que você não é como os outros, que há um custo emocional envolvido, um risco, uma incerteza, porque quanto maior o risco, maior o valor percebido. Maquiavel sabia que o risco é parte da recompensa e na sedução não é diferente. Mas aqui entra o ponto mais sutil de todos. A verdadeira arte de ignorar está no equilíbrio. Se você ignora demais, você some da mente dela. Se ignora de menos, você se torna previsível. O segredo é o movimento oscilante. Apareça, crie impacto, depois desapareça. Mande uma mensagem profunda, depois suma por dias. Dê atenção em um dia, ignore no outro. Isso desestabiliza emocionalmente. Cria picos e vales no cérebro da mulher. E o cérebro humano é viciado em picos e vales. É por isso que as redes sociais são viciantes. Você nunca sabe o que vem a seguir. Essa imprevisibilidade mantém o interesse e você, como homem maquiavélico, deve usar essa mesma lógica. Seja imprevisível. Não entregue uma rotina. Entregue uma montanha-russa emocional. A constância é boa para relacionamentos estáveis, mas a sedução exige variação. O tédio é o inimigo número 1 do desejo. Se você for sempre o mesmo, ela vai procurar algo novo. Mas se você for múltiplo, complexo, enigmático, ela vai querer decifrar você. Vai querer entender você.
E nesse processo ela se prende emocionalmente. O apego vem da tentativa de resolver um enigma que nunca é completamente resolvido. O homem que consegue manter esse nível de complexidade, mesmo em poucas interações, é o que fica na mente da mulher por semanas, meses, anos. E tudo isso começa com a decisão de não se entregar, de não reagir imediatamente, de observar mais e agir menos. Ignorar da maneira certa também é um teste, um filtro. A mulher que desaparece quando você se afasta nunca te quis de verdade. Só estava no jogo por carência, por ego, por hábito. Mas a mulher que sente sua ausência, que tenta te buscar, que se incomoda com o seu silêncio, essa está emocionalmente envolvida. E é aí que você ganha poder, porque agora você pode decidir se entra ou não nesse jogo. Você não está mais na posição de mendigar atenção. Você está no trono. E quem está no trono dita as regras. Maquiavel ensina que o príncipe sábio não age por impulso. Ele observa, testa, analisa e só depois decide. O mesmo se aplica a você. A sua atenção deve ser dada como uma moeda rara. Não entregue para quem não provou valor. Homens que entendem isso vivem em outro nível. Eles não precisam provar masculinidade, não precisam mostrar status. A própria postura já comunica tudo. O silêncio bem posicionado, a ausência estratégica, o olhar que não pede, mas que escolhe. Tudo isso constrói uma aura que poucos conseguem ignorar. E mesmo que no início você sinta que está perdendo oportunidades, com o tempo você vai perceber. A escassez atrai melhores opções. Quando você para de correr atrás de qualquer mulher, você começa a atrair aquelas que realmente querem algo com você. Não por carência, mas por admiração. Não por conveniência, mas por respeito. E é esse respeito que Maquiavel consideraria a base de todo domínio. Um homem pode ser desejado e ainda assim ser descartado. Mas o homem respeitado nunca é esquecido. E o respeito nasce da postura, da maneira como você se comporta, como você se coloca no mundo, como você se torna inacessível sem ser distante, presente sem ser carente, interessante sem ser desesperado. Um homem assim é raridade, e raridades não precisam se explicar. Elas simplesmente existem, e quem tem olhos para ver, sente. Quem tem sensibilidade para perceber, se aproxima. E quem não entende, passa reto. E tudo bem, porque o foco não é ser amado por todas, é ser valorizado pelas certas. No instante em que você para de lutar por atenção, algo curioso acontece. Você começa a atrair atenção. Não porque esteja buscando, mas porque deixou de parecer necessitado. E em um mundo onde todos gritam por validação, aquele que mantém o silêncio vira centro. Isso é pura estratégia maquiavélica. A manipulação sutil da percepção. Você não muda quem é, apenas muda como aparece. E quando um homem se posiciona com essa frieza estratégica, ele se destaca imediatamente. As mulheres percebem esse tipo de energia. Não é arrogância, é contenção. É a força de não ser movido pelas mesmas necessidades que o resto. A mulher que olha para esse homem vê nele um paradoxo. Ele poderia querer, mas não parece precisar. E esse paradoxo é irresistível. É importante compreender que ignorar não é rejeitar. Ignorar, no contexto maquiavélico, é manter o foco em si. É deixar que o outro venha até você. A maioria dos homens vive na expectativa da resposta, da aprovação, do retorno. Mas quando você vira o eixo dessa equação, você se torna o centro. A mulher deixa de ser o prêmio e passa a ser o competidor, o desafio. Isso inverte o jogo. E essa inversão muda tudo. Agora é ela quem se pergunta o que fazer para te conquistar. Agora é ela quem observa seus comportamentos, seus silêncios, suas ausências. Agora é ela quem sente insegurança, quem se compara, quem imagina. E você? Você observa, sem pressa, sem medo,
Porque você já entendeu, o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em controlar a si mesmo. Maquiavel dizia que quem domina os próprios impulsos é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. Porque o homem comum vive escravo dos próprios desejos, e o desejo, quando não é administrado, vira fraqueza. No campo das mulheres, isso é evidente. O homem que não sabe esperar, que não sabe observar, que não sabe se retirar, se entrega sem perceber. Ele se revela rápido demais, mostra interesse antes da hora, confessa sentimentos sem reciprocidade. E tudo isso o torna descartável, porque aquilo que vem fácil, vai fácil. A mulher não valoriza o que não custou esforço. Por isso, quando você se afasta, quando ignora, quando dá espaço, você dá a ela o presente mais valioso da sedução, o tempo para sentir sua falta. A ausência cria valor. Mas o excesso de presença, por melhor que seja, cansa. Maquiavel entendia que o poder se mantém não apenas por conquistas, mas por distância. Um príncipe não pode estar sempre entre o povo ou perderá sua aura. O mesmo serve para o homem. A mulher que te vê sempre, que tem acesso ilimitado a você, perde o brilho do mistério. Já aquela que te encontra em doses, que recebe migalhas de atenção bem dosadas, começa a te desejar com mais intensidade. E, de novo, isso não é manipulação cruel, é estratégia emocional. Você está simplesmente jogando conforme as regras da psique humana, porque, no fundo, todos desejam aquilo que parece difícil de alcançar. O homem que ignora da maneira certa é aquele que entende o próprio valor. Ele não joga para vencer uma mulher. Ele joga para manter a própria posição. Ele sabe que ser desejado é uma consequência do seu estilo de vida. E por isso, ele não se desespera, ele não corre, ele não implora, ele observa, ele testa, ele escolhe. E essa energia de escolha, de calma, de controle, é o que separa os homens comuns dos homens memoráveis. A mulher que interage com esse tipo de homem sente que ele é diferente, sente que ele não se curva, sente que ele não precisa, apenas quer. E isso faz toda a diferença. Mas não se engane, essa postura exige disciplina. Vão existir momentos em que você vai querer ceder, vai querer responder aquela mensagem imediatamente, vai querer mandar algo só para não ser esquecido. Vai querer lembrar a ela que você está ali. Mas lembre-se, toda vez que você quebra o silêncio por insegurança, você perde um pouco do seu poder. Toda vez que você mostra demais, você corta a tensão. E sem tensão não há sedução. É preciso suportar o desconforto, permanecer no silêncio, deixar que a ausência trabalhe por você, porque, como ensinava Maquiavel, muitas vezes a melhor ação é não agir. E quando você domina essa arte, você se torna intocável. O homem que sabe usar o tempo a seu favor domina não só o campo da sedução, mas qualquer ambiente de poder. Ele entende que tudo tem um ritmo, que existe um momento certo para falar, para agir, para se retirar. Ele não se afoba, não força conexões. Ele espera que o terreno esteja fértil. Ele planta dúvidas, cultiva curiosidade, irriga a distância com pequenos gestos e depois colhe a atenção natural. E esse tipo de postura se reflete em tudo. No olhar, na voz, na maneira de andar, de se vestir, de ocupar um espaço. A mulher percebe, mesmo que ela não saiba explicar. Ela sente. E esse sentimento é o que faz com que ela volte, que ela busque, que ela insista. Existe um princípio fundamental em toda essa filosofia. O valor não está no quanto você se mostra, mas no quanto você se reserva. Em tempos de exposição total, quem sabe se esconder se destaca. E esconder aqui não significa desaparecer do mundo. Significa revelar só o necessário. Manter camadas, ser mais profundo do que aparente. Deixar que as pessoas sintam que há mais em você do que o que está à mostra.
Isso gera fascínio, e o fascínio é o estágio mais alto do desejo. A mulher, que te deseja de forma superficial, se vai com facilidade. Mas a mulher que te deseja com fascínio se envolve. Ela quer saber mais, quer entender, quer penetrar o enigma. O homem que deseja esse nível de impacto precisa aprender a suportar a solidão, porque esse caminho é solitário. Você vai recusar convites, vai ignorar sinais, vai se retirar quando o ego pedir aplausos, vai deixar de responder quando tudo em você quiser provar algo. Mas esse sacrifício é necessário, porque a recompensa é maior. Você deixa de ser um entre muitos e se torna um em 1 milhão. E mulheres sentem isso. Elas podem não admitir, mas elas testam os homens o tempo todo. Elas observam sua reação ao silêncio, sua postura diante da indiferença, sua capacidade de manter a própria vida mesmo sem a presença delas. E o homem que passa por esses testes sem esforço, sem desespero, sem instabilidade, se torna inquestionável. Você não precisa ser rico, bonito ou famoso para ter esse tipo de poder. Basta postura, presença, inteligência emocional e, acima de tudo, controle. Controle dos seus impulsos, da sua fala, do seu tempo. Controle da sua atenção. Porque, no fim, tudo se resume a isso. Onde você coloca sua atenção define quem você é. E o homem que distribui atenção como se fosse barata, se torna barato. Já o homem que escolhe onde colocar seu foco, que sabe onde não desperdiçar energia, esse se torna raro. E a raridade, como já dissemos, é o núcleo do respeito e do desejo. Maquiavel não falava apenas sobre política, ele falava sobre a natureza humana. E a natureza humana é previsível, se você souber observar. As mulheres, como qualquer ser humano, desejam o que não entendem completamente e valorizam o que exige delas. Por isso, quando você se torna escasso, quando ignora da maneira certa, você se transforma em um desafio. E todo desafio que mexe com o emocional vira vício. Mas cuidado, com grande poder vem grande responsabilidade. Usar esse conhecimento exige ética. Não se trata de brincar com sentimentos, mas de se posicionar de maneira que você não seja mais um, de não se colocar em lugares onde não há reciprocidade, de não se vender barato e, acima de tudo, de nunca, jamais mendigar afeto. Você não está nesse jogo para ser aceito. Está aqui para ser lembrado, não para ser amado por todas, mas para ser inquestionável por aquelas que enxergam valor real. A sua missão não é conquistar corações, mas manter o seu intacto, até que alguém mostre que vale o investimento. E enquanto isso, você permanece centrado, estratégico, silencioso e firme. Como Maquiavel ensinaria, o poder está nas mãos de quem observa e não de quem implora, e o respeito, no fim das contas, é a forma mais duradoura de sedução.